Bolsonaro, o candidato mais falado dessa eleição. Ou você ama ele ou você o odeia. De longe, ele é o candidato que está há mais tempo liderando as pesquisas da intenção de voto, mas também está liderando a pesquisa de rejeição, tendo nessa pesquisa quase que o dobro da rejeição do segundo candidato. E essa rejeição se explica muito pelas polêmicas declarações que o candidato dá. Mas eu não vou falar nada sobre essas declarações nesse vídeo. Nesse vídeo eu quero falar de 5 razões antipetistas para você não votar no Bolsonaro. Eu não sou antipetista, eu não acho que as declarações do Bolsonaro não importam. Pelo contrário, mas eu acho que o eleitor do Bolsonaro já está saturado de ouvir isso e ouve isso aqui e sai por aqui. Ele interpreta isso como ofensas genéricas ou simplesmente concorda ou simplesmente acha, com as ressalvas, com a justificativa que o Bolsonaro arruma, o eleitor do Bolsonaro ouve isso e continua votando. Eu quero aqui conversar com esse eleitor e tentar mostrar para ele que a principal razão que é ele votar no Jair Bolsonaro, que é ser anti-PT e achar que vai resolver economia e segurança pública, não vai dar certo com ele. Eu vou tentar falar com esse eleitor de uma outra perspectiva. Então aqui são 5 motivos antipetistas para você votar contra o Bolsonaro. Número 1. 13. Isso porque o Bolsonaro perde para qualquer um no segundo turno. E o segundo turno que está se desenhando é Haddad e Bolsonaro. Logo, se o Bolsonaro for para o segundo turno, ele perde de 7 pontos percentuais para o Haddad. Isso é o jeito mais fácil do PT voltar. Se fosse um segundo turno entre o PT e qualquer outro candidato, era mais fácil o PT perder, porque não está essa polarização doida. Tem gente que vota no Geraldo Alckmin, mas que votaria no PT só para não ver o Bolsonaro eleito. E o contrário também, petista votando no PSDB para não ver o Bolsonaro lá em cima. Essa rejeição enorme dele impossibilita que o Bolsonaro ganhe qualquer coisa no segundo turno. Isso vai fazer com que o Haddad esteja lá no dia 1º de janeiro, tomando posse e recebendo a faixa presidencial do Temer. Ah, mas ele vai se eleger no primeiro turno. Eu tenho vários vizinhos meus aqui que votam no Bolsonaro. Olha, se você não acha que ele vai ganhar no segundo turno, não tem como ele ganhar no primeiro. Porque para ganhar no segundo é 50% mais 1. Para ganhar no primeiro turno é 50% mais 1. Se ele ganhasse com 50% mais 1 no primeiro turno, ele também ganharia no segundo turno com 50% mais 1. Muita gente falando, tem que se unir em volta do Bolsonaro para derrotar o PT. Cara, a rejeição dele é enorme. Não tem como acontecer o contrário. O pessoal vai se unir no PT para derrotar o Bolsonaro. Número 2. Paulo Guedes não vai conseguir adestrar o Bolsonaro. O que eu vejo muita gente falando quando é confrontado que o Bolsonaro não tem opiniões políticas sobre economia forte, ele fala assim, não, o Paulo Guedes está lá, é o posto Ipiranga do Bolsonaro, tudo que o Paulo Guedes mandar, o Bolsonaro vai fazer, e que assim o Brasil vai dar certo. Olha, é muito fácil chamar o ministro e falar que vai dar tudo certo. O Joaquim Levy era ministro da Dilma, um ótimo economista, mas não conseguiu adestrar a Dilma. Porque quem manda ao final, quem assina o papel mandando a ordem, é o presidente. E o presidente tem que ter as opiniões dele. Se esse casamento já conturbado, Paulo Guedes e Bolsonaro, se acabar, o que vai ser da economia brasileira? A gente não sabe. Você vai votar no escuro desse jeito? É muito complicado falar, porque a gente já viu que esse casamento é muito fraco. Por exemplo, na CPMF e no imposto de renda, que o Bolsonaro chegou e falou, volta aqui, Paulo Guedes, cala sua boca, eu que mando, e você não vai botar a CPMF. Não dá. O Bolsonaro é quem manda, e não o Paulo Guedes. Não dá para falar que ele é bom na economia por causa do Paulo Guedes. Inclusive com o Mourão ele também já mandou calar a boca hoje. A gente tem que olhar sim a opinião dele na economia. Por mais que ele fale que ele não tem, que não entenda de nada, ele tem sim. É só ver o histórico de 28 anos de votação dele. Isso leva ao 3º ponto. O passado de votações do Bolsonaro mostra que ele nunca, apesar de querer falar agora que é liberal, ele nunca foi liberal, ele sempre esteve junto com o PT para impedir as reformas econômicas. Por exemplo, ele votou contra o Plano Real, contra o fim do monopólio no setor de petróleo,
ele votou contra a privatização das estatais, contra a reforma administrativa que teve no governo do Fernando Henrique, votou contra a reforma da Previdência de 99 de 2003, votou contra também o fim das pensões para as filhas de militares e mais recentemente, por exemplo, ele votou contra o cadastro positivo, que ia possibilitar uma redução na taxa de juros. Ele também ia votar contra a PEC do teto. Ele só não votou porque ele postou um vídeo falando igualzinho à proposta da Manuela Dávila, que é a vice do Haddad hoje, do PCdoB. Ele postou um vídeo falando a mesma coisa que ela, e só que aí a galera veio toda no Facebook falando contra isso, falando, não, Bolsonaro, você tá louco, você tem que votar a favor da PEC do teto. Aí, depois de dar esse rebuliço todo, que ele começou a ser a favor da PEC do teto. Eu vou botar o videozinho dele falando isso para não falar que eu tô mentindo. Em matéria publicada no jornal O Globo de hoje, se o governo federal reduzisse 1% a taxa Selic, representaria, ao final de um ano, uma economia de 36 bilhões de reais. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto, e ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic, ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. Tá vendo? Bolsonaro nunca foi esse liberal que ele quer falar que quer ser agora. Ele é novamente um político que está mentindo para você na época de eleição, falando o que você quer ouvir, bancando de antipetista, mas que na verdade sempre teve juntinho com o PT para contra as reformas econômicas, principalmente na década de 90, e um comportamento que se reiterou aí e sempre teve juntinho com o PT para justamente ir contra as reformas econômicas. Quarto ponto, Bolsonaro tem vários indícios de corrupção. E isso aqui eu falo com cuidado. O Bolsonaro tem aquele caso da Val, Bolsonaro tem aquele caso da Val, uma funcionária fantasma dele que trabalhava como assessora dele, mas que na verdade estava vendendo açaí do lado da casa dele, lá no Rio de Janeiro, numa cidadezinha. E também tem aquele caso da lavagem de dinheiro da JBS. Não é nada comprovado que a JBS deu dinheiro para ele e deu de volta para o partido, e o partido deu a grana para ele de novo. É exatamente nos mesmos valores, limpando de onde veio o dinheiro. Você pode falar, mas não tem nada provado, o Lula tá preso. Tá, mas o Lula tá preso, não muda o fato dele não ser corrupto não, porque provavelmente você odiava o Lula muito antes dele ser preso e xingava ele de corrupto por causa do mensalão, sendo que não tinha nada provado do Lula especificamente sobre corrupção. Aí agora que tem vários indícios aí, você vai fazer vista grossa, fazer 2 pesos e 2 medidas, aí o cara que tem indício de corrupção, que sempre teve num partido lotado de corrupção e nunca falou um A disso, aí você vai ficar assim, não, beleza, ele não é corrupto. Você não pode fazer esse 2 pesos, 2 medidas. Se você criticava o PT por corrupção, você também Se você criticava o PT por corrupção, você também tem que criticar Jair Bolsonaro por isso. E quinto ponto é a relação dele com o Congresso. Essa polarização tão louca, essa rejeição, provavelmente muitos parlamentares não vão ser doidos de entrar na base do Jair Bolsonaro. Ele precisa de 300 deputados, por exemplo, para aprovar uma PEC, e um pouco menos para aprovar projeto de lei. E aí que se tá, como é que o Bolsonaro vai governar com uma rejeição tão grande dessa? O Bolsonaro lá na presidência provavelmente vai ficar um clima de polarização e de conflito que vai dar mais ou menos em 4 anos de discussões inúteis que não vão ter nenhum sentido produtivo. Nada vai sair dentro do Congresso.
vai impossibilitar reformas, vai piorar o mercado, porque o mercado vai querer reforma, vai querer o governo ajustando as contas e Bolsonaro vai ter que ficar lutando para conseguir apoio dos outros. Aí a economia afunda por falta de confiança. Então eu acho que é isso. Esses 5 pontos está mais do que provado do que o Bolsonaro é novamente, como está no nome dele, ele quer bancar de Messias, mas Messias é só um, é só Jesus. Ninguém vai aparecer e vai salvar a sua vida, melhorar a segurança pública, a economia. Ninguém vai acabar com a corrupção do nada também, esqueci de mencionar. Eu nem culpo tanto você que está apoiando ele, que não conhece as declarações dele, o passado dele. Eu acho que você se pegou no discurso fácil dele. E talvez você quer votar nele porque não tem ninguém para votar. Mas tem. Tem ali, por exemplo, o Ciro e tem a Marina. Se você achar que eles são petistas demais, tem o Alckmin, tem o Álvaro Dias, tem o Meirelles. Ah, mas o Alckmin tá lotado com gente corrupta do Centrão. Querido, olha só, o Bolsonaro também tá com o Centrão. O Centrão tá até com a sua mãe. O Centrão, se precisar, ele faz aliança com Satanás. O Centrão já tá indo todo pra dentro do Bolsonaro. Não vai ser porque o Bolsonaro tá lá dentro que milagrosamente o Centrão não vai ter o poder. Até porque o Bolsonaro precisa, e qualquer um que entre lá dentro vai ter que dialogar com o Centrão. Não adianta. O Centrão é um poço de corrupção. E todo mundo que vai estar dentro da presidência vai ter que dialogar com ele. Então, por isso, não dá pra falar, não vou votar no Alckmin e tá com o Centrão. O Bolsonaro também tá, e qualquer um tá. Mas então é isso. Deixe seu like se eu gostei. Espero que você tenha gostado. Mande esse vídeo no grupo da família para todo mundo que eu acho que quer votar no Bolsonaro, que não conhece tanto o passado dele. Nesse sentido, eu só queria reforçar. Votando 17, você tá lacrando 13 e ajudando o PT a voltar. Valeu, um abraço, fui.